você que é servidor público, você sabe muito bem que a grande maioria dos advogados que trabalham com aposentadorias, né, de advogados previdenciaristas, eles não conhecem as regras do serviço público. Isso é uma realidade que a gente vê cada vez mais. As regras, né, que a gente fala assim de forma genérica, são essas: do pedágio e por pontos, as regras de transição. E nós temos a regra permanente. Então, nós temos 3 possibilidades de forma geral, generalizada, para o servidor se aposentar hoje. E quais são elas? Primeira regra, do pedágio. Essa é uma regra de transição, ou seja, ela veio com a reforma da Previdência, lá em 2019, para abarcar aqueles servidores que já estavam em atividade. Servidores que entraram depois da reforma, gente, não tem a possibilidade de optar pelas regras de transição, tá bom? Então, isso só vai servir para os servidores que já estavam na ativa. Essa regra, ela tem a idade mínima para os homens de 60 anos, mulheres 57, o mínimo de tempo contribuído de 35 anos e para mulher de 30 anos, com no mínimo 20 anos de serviço público para ambos. 5 anos no mesmo cargo que foi se aposentar e o dobro do tempo que faltava para completar 30 ou 35 anos de tempo em 13 de novembro de 2019. Na prática, como que a gente faz? Digamos que a Sandra tivesse ali 27 anos de tempo de contribuição até novembro de 2019. Então, para ela, faltavam 3 anos para 30. O que nós fazemos? Dobramos esse tempo e a Sandra vai poder se aposentar dali 6 anos. Em vez de 3 anos, 6 anos, obviamente, se ela tiver a idade mínima de 57 anos de idade, certo? E 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo, que a gente nunca pode ignorar esses requisitos extras. E aí nós temos a segunda opção de regra de transição, que é a regra por pontos. Essa regra, gente, ela também tem idade mínima. Então vocês vejam que o servidor público, ele sempre teve uma idade mínima para se aposentar, pelo menos a partir de 2003 em diante, né? Antes nós não tínhamos algumas regras que não necessitavam da idade mínima. Então era mais fácil, né? O servidor ele conseguia se aposentar somente com um tempo de serviço. E isso não é uma realidade há mais de 20 anos. E por isso que às vezes nós carregamos essa herança terrível de dizer que o servidor público tem muitos privilégios. Na verdade, não tem. Na verdade, gente, o servidor público, em termos de aposentadoria, previdenciário, sempre teve requisitos mais rígidos. Isso, claro, que a gente está falando do marco de 2003 em diante. Então, ele tem os marcos, né? Ele tem os requisitos mais rígidos que o trabalhador do regime geral, muitas vezes, porque ele já tem uma idade mínima, que tem essa exigência de idade mínima há muito mais tempo que o trabalhador do regime geral, que tem essa idade mínima a partir de 2019. Então, a idade mínima na regra por pontos, ela é o quê? Para as mulheres, para os homens, 62 anos e para as mulheres, 57 anos, sendo do mínimo de contribuição de 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres, 20 anos de serviço público também e 5 anos no cargo. Atenção aqui que todas as regras de transição, as 2 regras de transição possíveis para os servidores comuns, né? A gente tem a exigência de 20 anos de tempo de serviço público. Carolina, não vou completar 20 anos, eu tenho idade, eu tenho tempo, eu tenho pedágio, eu tenho os pontos, mas eu não tenho os 20 anos de serviço público. O que eu faço? Bom, gente, aí você tem 2 opções. Ou você aguarda completar os 20 anos de serviço público, ou você vai ter que se aposentar em outro regime, como o da INSS, por exemplo. Existe essa possibilidade, tá? Mas vamos tratar isso mais para frente um pouco. O que mais que tem exigência na aposentadoria por pontos? Nós temos exigência dos pontos, né? Que a própria regra já diz o que são os pontos. As mulheres, este ano de 2024, elas precisam alcançar 91 pontos e os homens 101 pontos. Somando idade mais tempo de contribuição, eles têm que ter essa pontuação. Se você tem 57 anos de idade, se você for mulher, e 30 anos de tempo de contribuição, adivinha, você não fecha os pontos, você só vai ter 87. Então, o que essa regra nos diz? Que além de você ter
esse requisito mínimo, você precisa ter mais alguma coisa, porque não adianta, porque você precisa preencher a pontuação. Então, você vai precisar, nesse caso, de 4 pontos a mais, ou você vai compensar isso na idade ou no tempo. E o pior é que essa pontuação ela vai aumentando a cada ano. Então, cada ano que passa aumenta um ponto, certo? E nós temos a terceira regra possível, que já é a regra permanente, não é regra de transição mais. Todos os servidores públicos podem optar por essa regra, que é a regra por idade, tá? Conhecida como regra por idade, a regra permanente do servidor público, que é os 65 anos para os homens, 62 anos para mulheres e o mínimo de 25 anos de tempo de contribuição. Aqui está a grande mudança nessa regra. Nós tivemos uma alteração importantíssima no tempo mínimo exigido nessa regra, que antes era de 10 anos só, e passa a ser de 25. Gente, eu tenho clientes que nós atendemos aqui no escritório, vários, que eles estão assim, não sabem o que fazem, porque entraram no serviço público um pouco mais tarde, não tem 25 anos de tempo e nem próximo a isso, tem uns que tem 15 anos, que está completando 15 anos agora. E essas pessoas não têm opção de se aposentar pela regra permanente. O que vai acontecer com essas pessoas que não vão se aposentar pela regra permanente tão cedo e já têm uma certa idade? Duas opções, gente, que vai acontecer. Ou essa pessoa vai ter que se aposentar pelo INSS, ou ela vai se aposentar por uma compulsória. Tem servidor público que não vai atingir requisito para regra permanente. Vamos supor um servidor público que tenha 65 anos de idade e 13 anos de tempo de contribuição. O que vai acontecer com ele? Ele vai atingir 75 anos de idade, ou seja, a idade para aposentadoria compulsória, antes de atingir os 25 anos de tempo. E aí, nesse sentido, ele vai se aposentar pela compulsória. E aí, uma das opções que nós temos para esses servidores, a depender do caso, a gente tem que fazer um estudo para que isso se viabilize, é o servidor público sair do serviço público para se aposentar no INSS, certo? Mas, como eu disse, são casos em que nós precisamos avaliar individualmente, mas em que muitas vezes é a única opção para esse servidor conseguir se aposentar. Quando que vale a pena? Que é quase certeza que vale a pena. Quando esse servidor não ganha muito acima do teto, ou ganha até o teto do INSS, que é 7.700 e poucos reais. Se for um servidor que tem um salário ali de uns 8 mil reais, por exemplo, provavelmente vai valer a pena essa aposentadoria no INSS. Ela vai ser até maior do que no serviço público, sabia disso? Por quê? Porque no INSS a gente tem somente a exigência dos 15 anos e nós não e tudo que ultrapassa esses 15 anos a gente consegue tirar do cálculo para aumentar a média. Do contrário, lá no serviço público a gente não pode fazer isso porque a gente precisa dos 25 anos. Outra questão que às vezes vale a pena nós fazermos essa transmutação de regimes é para as mulheres, servidoras mulheres. Por quê? Porque essas servidoras têm o cálculo de 60% mais 2% a cada ano que ultrapassa 20 anos no serviço público, ou seja, se ela tem 25 anos, ela vai se aposentar com 70% da média. Agora, lá no INSS, se ela tiver os mesmos 25 anos, ela se aposenta com 80% da média, porque a gente passa a contar mais 2% a partir de 15 anos e não 20. Isso deve ser avaliado em uma consulta ou em um planejamento. E para arrematar, mais uma questão que eu até estava conversando hoje com alguns clientes, um casal de servidores, eles questionavam justamente essa questão INSS, regime próprio, tudo mais, e eu explicando que obviamente tinha que fazer o cálculo, mas além dessa questão do coeficiente, do descarte das menores contribuições, nós temos no regime próprio uma contribuição do aposentado. Mesmo aposentado, o servidor público ele tem que contribuir para a Previdência. E isso é uma outra característica que às vezes as pessoas se esquecem quando falam que o servidor é cheio de privilégio. Ele mesmo aposentado continua contribuindo, gente. Isso ninguém do INSS faz. Agora, o que você tem que fazer se você é servidor público e quer se aposentar?
com certeza absoluta, sem dúvidas, é fazer uma consulta jurídica para você entender melhor sobre o seu caso.